Olá, sou Evandro, professor de matemática, e fiz esse vídeo para ajudar vocês nas atividades dessa semana. Princípio fundamental da contagem, conhecido também por PFC. O que é e para que serve? Ele é a nossa base para estudar análise combinatória. Todos os problemas que envolvam combinações, a gente faz uma análise para ver se combina, se é possível fazer aquela combinação com aquele N número de possibilidades. A gente aplica o PFC. Para que serve? Ele serve para facilitar a gente chegar no número máximo de combinações daquele problema. Quando eu tenho N possibilidades e mais de um evento, eu aplico o PFC. Qual que é a diferença entre o I e o OU? O I é quando eu tenho muitas possibilidades num evento só. Eu vou fazer a multiplicação dessas possibilidades para me chegar no número máximo de combinações. O OU é quando eu vou usar essas mesmas possibilidades, mas em mais de um evento. Um exemplo, eu quero fazer a combinação de um look. Eu tenho camisas, bermudas, sapatos e chinelos. Se eu vou fazer a combinação com essas possibilidades, quando chegar nos sapatos e chinelos, eu não posso usar os dois ao mesmo tempo para montar o meu look. Eu vou ter que usar a combinação com os sapatos, multiplicando o número de camisas, bermudas e sapatos. Depois fazer a minha combinação de camisa, bermuda e chinelo. E somar esses dois eventos para chegar num número máximo de combinações possíveis com essas peças. Então vamos lá no nosso primeiro exercício. Um restaurante oferece no cardápio 2 tipos de salada, 4 tipos de carnes, 5 variedades de bebidas e 3 tipos de sobremesa. A pessoa vai montar a sua refeição, escolhendo um de cada prato dessas opções aí que foram oferecidas, né? Então ela pode escolher um tipo de salada, um tipo de carne, uma bebida e uma sobremesa. Então primeiro a gente recolhe esses dados do problema. Que eu tenho aqui, 2 tipos de salada, 4 tipos de carne, 5 tipos de bebida, 3 tipos de sobremesa. Como eu vou montar uma refeição usando cada uma dessas possibilidades, é muito simples resolver esse problema. Eu vou pegar as minhas possibilidades possíveis, né, que me foram ofertadas nesse restaurante, e multiplicar 2 vezes 4 vezes 5 vezes 6. E vou chegar num valor de 120 combinações. Então, dessas possibilidades que eu tive de montar o meu prato, a minha refeição, eu cheguei ao número de 120 combinações. Então, como a pessoa pode escolher um tipo de salada, de carne, de bebida e uma sobremesa, ela poderá montar 120 maneiras de fazer a sua refeição, de montar a sua refeição. Nosso próximo probleminha. De quantos modos pode vestir-se um homem que tem 2 pares de sapato, 4 paletós, 6 calças diferentes, usando sempre uma calça, um paletó e um par de sapatos? Então, vamos ver. Se esse homem pode escolher aleatoriamente uma calça, um paletó e um par de sapato, também é simples de calcular a quantidade máxima de maneiras dele montar o look dele. A gente vai pegar os 2 pares de sapato vezes os 4 paletós vezes 6 calças diferentes, chegando ao número de 48 maneiras de se montar o look dele usando as roupas que ele tem no guarda-roupa. Nosso próximo probleminha. No sistema de emplacamento de veículos que seria implantado em 1984, ano em que eu nasci,
As placas deveriam ser iniciadas por 3 letras do nosso alfabeto. Caso o sistema fosse implantado um número máximo possível de prefixos usando somente vogais, seria... Então o que acontece? Do meu alfabeto, eu não vou usar as letras todas. Eu vou usar apenas as vogais, que são A, E, I, O e U. Então são 5 vogais. Poderá haver repetições entre as vogais. Eu posso fazer uma placa lá que tenha 3 As. Posso ter 2 As e um E. Eu posso ter A, E, I. Então, posso repetir ou não o prefixo dessas placas. E tenho 3 posições vazias para colocar nessa placa. Então, tenho 3 espaços, onde cada espaço vai uma vogal. Então, vamos lá. Uma plaquinha aqui, vamos fazer uma homenagem a Divinópolis, né? Como eu tenho 5 vogais e pode haver repetição dessas vogais, eu vou pegar 5 vezes 5 vezes 5 e chegar no valor de 125 o quê? 125 placas com os prefixos somente com vogais. Mas por que você multiplicou 5 vezes 5 vezes 5? Porque eu tenho 3 espaços e cada espaço vai uma vogal. Como são 5 vogais, a minha forma de calcular essa análise é fazendo a multiplicação de 5 vogais vezes 5 vogais vezes 5 vogais. Então, seria possível emplacar 125 veículos usando somente as vogais. Próximo probleminha. Os números de telefone da região metropolitana de Curitiba têm 7 algarismos, cujo primeiro dígito é 2. O número máximo de telefones que podem ser instalados não sei se vocês lembram, mas assim, antes da gente ter os 9 algarismos, né, os 9 dígitos dos nossos telefones atuais, a gente tinha 8. Antes tinha 7. Mas como o número de linhas telefônicas foi aumentando com o passar dos anos, foi necessário aumentar uma casa, aumentar um dígito nesses telefones. Então, nessa época aí, né, foi feito com 7 algarismos, 7 dígitos. Então aqui, ó, para poder formar esse número de telefone, eu posso usar do 0 até o 9. Então eu vou poder usar dos números do 0 até o algarismo, até o dígito 9. Eu vou ter o quê? 7 espaços para colocar esses dígitos, sendo que o primeiro espaço é do 2. Então, corrigindo, eu não vou ter 7 espaços livres, eu vou ter apenas 6. Por quê? O primeiro dígito já é do 2 e ninguém mexe. Ele sempre vai estar em todos os meus números de telefone que eu vou estar criando. O primeiro dígito é 2. Então, eu vou ter o quê? Um espaço já preenchido. Não posso mexer nele. Eu posso usar apenas uma possibilidade, que é o 2. Então aqui vai ficar apenas o 2. No próximo espaço, eu posso usar 10 possibilidades. Mas por que 10 possibilidades? Eu posso usar do 0 até o 9. Eu posso colocar um 2 ali de novo? Posso. Não tem problema. O próximo espaço livre ali depois do 2, eu posso colocar qualquer número de 0 a 9. Ou seja, 10 possibilidades. Então, para mim chegar no número máximo de números telefônicos que eu posso estar criando, eu posso estar instalando, é o que? Pegar 1, que é uma possibilidade só, esse 1 representa o 2, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, 6 vezes, e chegar a um valor de 1 milhão de telefones instalados. Ou 1 vezes 10 elevado a 6,
que também chegará a 1 milhão de telefones instalados. Então a resposta vai ser o quê? O número máximo de telefones a serem instalados é de 1 milhão de linhas telefônicas, de números telefônicos. Quantos números pares distintos de 4 algarismos podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4, sem os repetir? Então esse é um probleminha um pouco mais o que? Elaborado. Simples no seu enunciado, porém um pouco mais elaborado de fazer. Por quê? Primeira coisa, eu só posso formar números pares com 4 algarismos. Eu tenho 5 algarismos disponíveis, possíveis, 5 possibilidades, e eu posso apenas formar números pares com 4 algarismos desses 5. Segundo, não pode haver repetição desses algarismos. Ou seja, eu usei o 0, eu não posso usar ele de novo. Eu já usei o 2, eu não posso usar ele de novo para formar esses números. Então aqui, eu vou ter o quê? 1, 2, 3, 4 espaços. É fácil, fica mais fácil a gente imaginar que eu vou ter o quê? 4 casas. Milhar, centena, dezena e unidade. Então, vamos observar aqui fazer algumas observações. No meu primeiro espaço, na milhar, pode-se colocar os algarismos 1, 2, 3 e 4. Ué, mas por que eu não posso colocar o 0? Porque se eu colocar o 0 na milhar, eu não formo um algarismo eu não vou formar número com 4 algarismos. Eu formo um número com 3 algarismos. Então o 0 não pode ir na casa do milhar. No segundo e terceiro espaço, que são as centenas e dezenas, eu posso colocar todos os algarismos, de 0 a 4. Por quê? Não tem problema. Se eu colocar na segunda e terceira casa as centenas e dezenas, o 0, ou 1, ou 2, ou 3, não vai afetar na minha condição do probleminha. No quarto espaço, no quarto lugar, né, das unidades, eu só posso usar o 0, o 2 e o 4, pois são com esses números, com esses algarismos, que eu vou formar números pares. Se eu colocar 1 e o 3 na unidade, esses números formados serão ímpares e eles não nos servem. Então vamos lá. Resolvendo o probleminha. Com o 0 na unidade, a gente tem. Então, eu vou usar o 0 na unidade. Vou padronizar agora os números que eu vou criar, colocando o 0 na unidade. Então, o primeiro dígito, eu vou ter o quê? Aqui, ó, nas milhar. 4 possibilidades, menos o 0. Porque o 0 eu já coloquei na unidade. Ok? No segundo dígito, eu tenho 3 possibilidades, né? Menos o algarismo que eu utilizei no primeiro dígito, e o 0. Então, das 5 possibilidades que eu tinha, me sobrou só 3. Porque eu já coloquei o 0 no espaço das unidades. Coloquei um número no milhar. Só me sobra 3 para colocar no segundo dígito. No espaço do terceiro dígito, eu só tenho 2 possibilidades. Por quê? Eu não posso usar o 0, que eu usei na unidade. E não posso usar nem o primeiro número que eu usei no primeiro dígito, e nem o algarismo que eu usei no segundo dígito. Resultando o quê? Num evento, né, num PFC de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, chegando a 24 números. Mas esses 24 números é só com a condição do quê? De ter o 0 nas unidades. E se eu quiser colocar o 2 ou o 4
unidades. Então, o primeiro dígito, eu vou usar 3 possibilidades. Todos menos o 0, que eu não posso usar na milhar, e nem o 2 ou 4. Se eu usar o 2 lá na unidade, eu só posso usar o 4 na milhar. Se eu usar o 4 na unidade, eu só posso usar o 2 na milhar. No segundo dígito, só me sobra 3 possibilidades, menos os algarismos que eu utilizei no primeiro dígito e nas unidades. Então, vamos supor, se eu uso 2 na unidade e uso 4 na milhar, só me sobra 3 possibilidades. Ou vice-versa, vai sobrar apenas 3 opções sem repetir, que é o que o probleminha quer, que você crie números com esses algarismos sem repeti-los. E no terceiro dígito eu tenho 2 possibilidades. Todos menos os algarismos utilizados no primeiro dígito, no segundo e nas unidades. Chegando o que então? A 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2. A 36 números. Mas qual a condição de eu criar esses 36 números? Com o 2 e o 4 nas unidades. Então, nesse probleminha, vai cair o quê? O ou. Por que o ou? Porque eu tenho condições que me impedem de fazer um evento, uma combinação. Eu tenho critérios para fazer essa combinação. Quando eu tenho critérios para fazer essa combinação, o ou entra, mesmo ele não estando explícito aqui no enunciado do problema. Então, a gente vai pegar 24, que é a primeira opção que eu tenho, de ter o 0 nas unidades, mais 36 números formados, tendo o 2 ou o 4 nas unidades. Então, com esses 5 algarismos, de 0 a 4, eu posso formar 60 números pares com 4 algarismos. Eu espero ter esclarecido um pouco as atividades. Sei que o momento agora é difícil. O professor na frente de vocês, na sala de aula, é crucial, é muito importante, porque só tira dúvida ali na hora, é imediata. Mas é o que a gente pode fazer agora no princípio, né? De estar fazendo esse momento. Eu sei que é importante o professor perto de vocês. Espero que a minha linguagem, meu modo de explicar tenha facilitado o seu entendimento. E qualquer coisa é só estar me procurando nas nossas salas virtuais para tirar dúvida, e será um prazer. Muito obrigado e até mais.